E uma pergunta que eu recebo muito dos brechós é se eles devem comprar ou consignar o seu estoque. E nesse vídeo eu venho falar as vantagens e desvantagens de cada processo, porque na real não tem um melhor ou pior, tem o que é melhor ou pior para o seu negócio. Eu sempre defendo isso, de que cada brechó precisa ser estudado e analisado o modelo de negócios para tomar as próprias decisões. E aí você analisa juntando com a sua experiência e com o que você quer do seu negócio para tomar a sua decisão. Combinado? Então muito do que eu vou falar aqui é o que eu falo, por exemplo, nas minhas mentorias. Para quem não sabe, eu faço mentorias com brechós, eu abro ciclos de vez em quando, e aí os brechós vêm com as suas questões e tudo mais, e muitos brechós saem do papel com a mentoria, e por isso que eu acabo explicando muito desses dois processos que a gente vai falar aqui hoje. E além disso, tem também as planilhas e o planner para vocês adquirirem, quem quiser. O meu site vai ficar aqui na descrição do vídeo, e são ferramentas necessárias que podem ajudar muito vocês a organizar o brechó de vocês, estoque, financeiramente, enfim. Tem vídeos também, vou deixar todos eles aqui nos cards, tá certo? Se esse é seu primeiro vídeo, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo bastante sobre brechós por conta de conhecimento, experiência, mercado de trabalho, enfim. E aí, hoje, então, este é o assunto. Comprar ou consignar? Eis a questão. Vou começar falando, então, sobre consignar, né? O que é consignar e como que funciona isso. O consignado é quando você pega emprestado a peça de alguém para vender. Então, a pessoa, o fornecedor, né? Vamos supor que eu vou consignar as minhas peças com o seu brechó. Então, eu vou juntar as minhas peças, levo até você, você seleciona e fala, olha, Bruna, eu vou ficar com essas peças, quando eu vender, eu te pago X porcentagem do valor de venda, certo? Ai, ok, certo. Então, isso é consignado, é quando você pega uma peça de alguém e só dá o valor, só paga ela quando a peça é vendida. Entendeu? E aí, o que é muito importante para quando você vai fazer o seu consignado, né? Quando o seu brechó vai fazer o seu estoque consignado, precisa ter muita organização, porque você vai ter muitos fornecedores ao mesmo tempo e todos eles precisam de prestação de contas em dia e atualizada. E além disso, você precisa de regras muito claras no seu processo, porque isso vai ser um acordo entre você, brechó, e o seu fornecedor. E esse acordo precisa estar muito claro quanto a prazo de pagamento, o prazo de quanto tempo seu brechó vai ficar com as peças, promoções, se o brechó entrar em promoção, se você pode descontar ou não da comissão do seu fornecedor, o prazo de pagamento, de quanto em quanto tempo você atualiza ele sobre as vendas, a comunicação, qual é o canal de comunicação de vocês, se vai ser via WhatsApp, se vai ser via e-mail, acordar a porcentagem, né, de quanto que vai ser, qual vai ser o valor que você vai vender cada peça. Então tudo isso é muito importante de estar muito claro para as duas partes, para não ter nenhuma encrenca, para não ter nenhum ruído nessa relação, sabe? O brechó que opta pelo consignado, ele precisa ser muito bem relacionado com os fornecedores. E esse modelo, né, de estoque, o consignado, ele é considerado de baixo investimento, justamente porque você não paga pela peça na hora, né? Mas você precisa investir em outros departamentos. Por exemplo, a divulgação tanto das vendas quanto para você arrecadar novos fornecedores. E tem uma coisa que eu falo muito para os brechós que vão começar. Brechó que não gira a peça, o fornecedor não volta, tá bom? Então, o brechó que não vende, que não tem uma alta rotatividade de peças, que ele não vê a sua peça saindo, ele vai tirar alguma hora e ele não vai retornar, ele não vai te indicar. Então, assim, se você vai abrir o brechó daqui 3 meses, 4 meses, não consigna agora, entendeu? Começa a consignar um mês antes, porque quanto mais tempo você ficar com a peça parada, é pior para você, para a sua reputação quanto brechó e para o fornecedor também. Ele não vai voltar e ele não vai te indicar. Além disso, um bom sistema de organização, como eu falei, precisa ser extremamente organizado, de listagem por fornecedor, o quanto que você vai pagar por cada peça quando vender, quando que vendeu, quando que você precisa fazer o Pix daquela pessoa, de quanto em quanto tempo, né? Um sistema de organização muito bom para você não se perder e para o fornecedor confiar cada vez mais no seu trabalho, né? É uma relação de estreita confiança, esse processo de consignação. E também o armazenamento, como e aonde você vai armazenar essas peças.
Porque quando você vai fazer estoque consignado, aquela peça ainda não é sua. Então você tem que cuidar também com extremo cuidado daquela peça. E se você danificar, o prejuízo vai ser seu, certo? Então aonde você vai armazenar isso? Você tem uma sala na sua casa que você vai reformar, colocar umas araras, prateleiras para armazenar com cuidado? Lembrando que cada tipo de peça tem um tipo de armazenamento. Então, por exemplo, você não vai deixar os tricôs todos pendurados, porque eles vão deformar. E aí, quando você for entregar para o seu fornecedor de volta ou vender, vai estar tudo deformado. Então, o investimento, ele existe, tá? Mesmo no consignado, mas ele não existe para você comprar as peças, mas você vai ter que direcionar esse investimento para outras áreas, como eu acabei de comentar aqui. Vocês precisam fazer um infográfico, um e-mail, citando todas as regras bonitinhas e principalmente, nessas regras vocês têm que colocar o que vocês não aceitam. Porque quando você faz consignado, é muito fácil de você cair naquele brechó que aceita de tudo, sabe? Porque você não vai comprar e aí você pensa, eu vou pegar porque se vender, eu lucrei, entendeu? Eu lucrei, o fornecedor lucrou e todo mundo fica feliz. Só que é muito fácil o seu brechó não ter nenhuma identidade, justamente porque você aceita de tudo e vira uma grande bagunça. Então eu já topei na mentoria com alguns brechós que realmente tinham esse problema do não conseguir dizer não, principalmente para o consignado, porque essa coisa do, mas você nem vai me pagar nada, fica com essa peça. Não tem problema, depois que eu pegar essa eu pego todas as outras. E não é assim, você precisa ter regras claras do que você quer e do que você não quer em questão de estilo e condições de peças, para você conseguir, fazer uma boa curadoria. Então, é muito importante exercitar o dizer não, e essas regras são ótimas. Quando você faz um infográfico, um e-mail com essas regras, a pessoa entende que isso é para todo mundo. Não é específico para ela. Aquela amiga que vai consignar com você, ou sua tia, ou sua prima, ela vai entender que aquilo é uma regra para todo mundo. E ela não vai ficar ofendida, porque a gente tem muito medo de ofender a outra pessoa, né? Nossa, mas ela não quer pegar minhas roupas, o que será que acontece? Então é muito importante você criar essas regras. E Bruna, qual a porcentagem que eu coloco? Sempre vem essa questão também. Eu acho que no mínimo, você tem que colocar 50% para o brechó e 50% para o fornecedor. A maioria dos brechós hoje trabalham com 60% para o brechó e 40% para o fornecedor. Depende do lugar também, já viu ao contrário. Se tem alguma ação especial, já vi 30, 70, mas assim, eu acho muito. Então, depende muito de cada brechó. Isso cada um vai avaliar conforme o seu modelo de negócio. Outra coisa muito importante do modelo consignado é o contato com os fornecedores, tá? Eu já peguei brechó na mentoria que queria migrar do consignado para a compra, justamente porque o que estava deixando a pessoa muito doida era o WhatsApp bombando o dia inteiro dos fornecedores, perguntando se tinha vendido, se não tinha vendido, por que a peça não tinha aparecido no stories do dia, por que ela não estava postando nada sobre as peças dela, se tinha alguma coisa de errado, por que ela ainda não vendeu nada, enfim, cobrando realmente uma explicação e posicionamento dos brechós. E assim, é muito complicado quando você abre, por exemplo, o WhatsApp para a pessoa ficar o dia inteiro e todo dia te perguntando das suas peças, porque você acaba tendo muitos fornecedores alguma hora e responder um por um toda hora, todo dia é muito cansativo. Então, é importante você acordar com o fornecedor, que vocês podem sim se falar pelo WhatsApp, mas que você pode dar um update de uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, em uma planilha que ele consiga acessar em algum sistema ou pelo próprio WhatsApp, mas que você vai falar com ele. Se ele tiver algum problema, alguma dúvida, ele vem falar com você. Mas deixar isso muito claro. E se algum fornecedor começar a abusar muito na sua orelha também, devolve as peças, agradece e sabe, outra energia que você precisa para trabalhar. Você não pode ficar refém dessa comunicação com os fornecedores, sabe? Porque isso pode prejudicar muito o processo e a fluidez do seu trabalho. Uma dica bônus muito boa. Eu recentemente coloquei algumas peças no Peça Rara para vender. E eu achei muito legal que eles têm um preço diferenciado para quem retorna para comprar no próprio Peça Rara com os créditos do consignado. Então, por exemplo, eu fui lá, deixei algumas peças e eu já tinha um crédito, comprei uns livros para o meu filho, com os créditos num valor menor, é pouca coisa, mas o crédito já volta para o brechó, entendeu? Então é muito interessante você oferecer talvez uma vantagem ou de uma porcentagem maior
se for voltar em créditos para o brechó, ou um desconto nas peças, que nem faz o Peça Rara. Então é muito interessante, porque daí o crédito volta direto para o seu negócio. Sempre pensar nessa circularidade de como você consegue fazer esse dinheiro voltar para o seu negócio é muito bacana. Bom, e comprar, como é que funciona comprar então o seu próprio estoque? Você tem 2 caminhos de compra, que é ou compra em bazar ou compras por lotes, né? Que não são compras por pessoa física, que é o outro caminho. O Home Brechó, por exemplo, ele comprava de pessoas físicas. Eu até visitei alguns bazares e na gringa eu consegui garimpar muito em bazar, mas aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, eu não achei muitos bazares de masculino no estilo que eu queria. Então eu comprava muito de pessoa física. E aí eu tinha um formulário que a pessoa preenchia, tudo mais. A mesma coisa, vai comprar o estoque de pessoa física? Todo um processo. Tem que ter um e-mail explicando as regras, tem que ter as regras muito claras, como que funciona o pagamento, em quantos dias, qual o prazo, o que você aceita de condições das peças, o que você não aceita, blá blá blá. Tudo precisa ter regra, tá? Principalmente quando você é um acordo entre 2 partes. E aí, quando você compra em bazar, você vai e compra já na hora, paga o preço e pronto. Não precisa ter esse acordo, sabe? Porque você já sabe o que você quer, o que você não quer, você tá indo comprar em algum lugar. Eu confesso que quando eu tive essa oportunidade de garimpar, eu gostei muito, muito, muito. Porque é realmente como se você conseguisse fazer uma curadoria, tipo, essa sim, essa não, e consegue já montar looks, enfim, eu gosto muito. Mas não acho que é muito mais trabalhoso, mas eu acho que dependendo do estilo que você quer e do nicho que você vai trabalhar, pode ser mais trabalhoso do que outros, certo? Você precisa ter uma rotina, tá? Todos esses processos, tanto para garimpar em bazares, quanto para pessoas físicas, quanto para consignado, você precisa ter uma rotina de trabalho muito bem estabelecida. Com pessoa física, você precisa ter o dia de fazer a coleta das peças, de analisar as peças, de preencher com os valores que você vai pagar, de fazer o pagamento. Então precisa ter uma rotina muito bem estabelecida, sabe? Um processo bem bonitinho. E qual é a vantagem então de você comprar, já que o investimento vai ser maior, né? Você vai pagar na hora e o risco também é maior, porque se você não vender, aquilo vai encalhar no seu estoque. Você não vai devolver para alguém, aquilo vai encalhar, você vai ter que dar um jeito naquilo. É o maior potencial de lucro, se você souber precificar direito, é um maior potencial de lucro do que a consignação, tá? Então, por exemplo, você pode comprar uma peça num bazar por 15 e vender a 150 se você enxergar o potencial naquilo e se aquilo couber realmente naquela peça. Ou você pode comprar de uma pessoa física o lote, você nunca compra uma peça, tá? O Home Brechó comprava acho que no mínimo 10 peças. E aí a gente pagava realmente um valor que a gente conseguiria trabalhar uma boa margem de lucro. O brechó vai pagar pouco, não tem o que fazer, e aí você paga à vista, essa é a grande vantagem. As pessoas também precisam de dinheiro na hora, dinheiro à vista, e o Home Brechó acho que pagava em até 5 dias, então assim, era algo que rolava bastante. Quando a gente começou, a gente tinha medo de não conseguir estoque, porque o grande fantasma que pairava sobre a gente da nossa cabeça era tipo, a gente vai conseguir roupa, que é a dúvida de todo brechó que se inicia. E aí depois eu falei, caraca, a gente conseguiu muita roupa, muita coisa, e a gente conseguiu realmente uma curadoria muito legal, porque a gente investiu muito na divulgação também para atrair os fornecedores, que é aquilo que a gente falou. Todo brechó vai precisar investir em divulgação, tá? Então a gente investia muito para atrair fornecedores. E aí então, de compra, a grande vantagem é essa, de você entender que dá para ter um potencial de lucro muito maior, a lucratividade ser maior do que o consignado, que você sempre vai ficar preso àquela porcentagem do valor de venda. E aí, com o tempo, você conhecendo o que vende melhor e o que não vende, essa parte de compra pode ficar muito mais interessante e assertiva, sabe? Então, para os brechós que estão no consignado, por exemplo, e querem começar a comprar, eu sempre aconselho a começar a comprar aquelas peças que você sabe que vão vender, as famosas peças bate-caixa, que são aquelas peças que têm alta rotatividade. Então, você sabe que vestido da Farm tem alta rotatividade. Quando chega alguém para consignar, você já pode oferecer um valor. Falando, se você quiser vender agora, para mim eu te pago esse valor à vista nesse lote. Sabe, assim, você começa a fazer uma transição com peças que você sabe que são mais assertivas para sua curadoria, para o seu negócio e tudo mais. Eu espero que eu tenha esclarecido alguns pontos aí para vocês.
porque é isso, tem esses dois modos de você conseguir construir o estoque do seu brechó, e os dois são muito bons a dependendo de qual é o seu momento agora, tá bom? É realmente pensar em qual que é o melhor para o seu negócio. Eu optei por comprar para um brechó, principalmente porque eu já tinha vendido para outros brechós, entendi que a lucratividade podia ser muito maior e também queria que as peças fossem do brechó para eu poder ter maior flexibilidade em promoções, em levar para feira, se danificasse o prejuízo era meu e também para conseguir ter o estoque, sabe? Eu tinha muito medo de, se eu fizer consignado, a pessoa pode tirar, eu não vou ter o que vender. Então eu queria muito construir o estoque assim. Tá certo? Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários. Espero que eu tenha realmente ajudado aí vocês. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.